Bom, primeiro eu quero que vocês entendam que a tireoide funciona num sistema de feedback negativo. O que é isso? Quando tem bastante hormônio tireoidiano, o hipotálamo manda uma mensagem para produzir o TSH, que é o hormônio que vai produzir os T3 e o T4. Então, o TRH lá no hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise para produzir o TSH, para produzir o T3, T4, T2 e T1, que existe também T2 e T1. É que a ciência ainda não descobriu muito bem para que serve o T2 e o T1, mas existem 4 hormônios tireoidianos, tá? Então, se teoricamente, se tem bastante T3, T4, TSH baixa, se tem pouco, TSH aumenta. Só que não é tão certinho assim, porque às vezes tem bastante, tem pouco T3 no sangue, mas lá no hipotálamo, lá no cérebro, tem bastante. Por quê? Porque existe, vamos ver se vocês entendem, uma enzima peroxidase, tá? Que ela é envolvida na ativação ou na inativação dos hormônios tireoidianos. E essa enzima peroxidase se chama deiodinase, ou deiodase, né? Agora estão falando deiodase. Deiodase 1, a 2 e a 3. Então, a 1, lá no... Qual a função da 1? Da D1, vamos falar D1 para ficar mais fácil. Lá no fígado vai converter a T3 em T4, tá? Porque a gente produz mais T4 para virar T3. E é no fígado, mais o fígado, mas rim embaixo também converte. A D2 vai converter o T3, o T4 em T3 no tecido adiposo marrom, a gordura marrom, que essa é boa. Então, esse tecido adiposo marrom também converte lá dentro da tireoide. Tem um tecido adiposo marrom dentro da tireoide. E o D3, a deiodinase 3 vai converter o quê? O T4 em T3 reverso, que isso é ruim. Quando vira T3 reverso é porque não está convertendo em T3, aí fica alto o T3 reverso. Isso é ruim. É só mão para o urso, porque o urso produz o T3 reverso para hibernar. T3 reverso, metabolismo fica lento, né? E o urso usa para hibernar. Então, o que acontece? Numa inflamação, por exemplo, tem pouco T3. Mas o TSH, ele não sobe, ele deveria subir, porque tem pouco T3, o TSH deveria subir, certo? Mas ele não sobe porque lá dentro da hipófise, que está aqui no cérebro, e do hipotálamo, a desiodase 2, qual que é a 2? A que transforma o T4 em T3, está estimulada, produzindo muito T3 lá localmente, lá dentro da tireoide. Mas no sangue tem pouco, entenderam? Só que na periferia ela tá faltando. Então, por isso que não deve no exame só ver TSH. Porque às vezes o TSH tá bom, só que você tá com pouco T3. Porque lá localmente ainda tem T3, mas na periferia, nos órgãos, tudo que precisa dele, não tem. E no hipotálamo tem. Deu para entender? É meio confuso, mas tem 2 tipos. Tem o que circula na periferia, no sangue, e tem lá no cérebro. Então, às vezes, no cérebro ainda tem. Agora, quando o TSH está bem baixa, não tem cérebro, não tem lugar nenhum. Mas, às vezes, o TSH está num nível bom, mas o T3 está baixo. Ou o T3 reverso está alto, que não pode. É sinal que o T4 não está virando T3. Deu para entender? E quando a pessoa está inflamada, o que acontece? Abaixa o T3. Quem está obeso, o que acontece? Como que o organismo reage? Ele aumenta a leptina. A leptina é aquele hormônio da saciedade. Quando tem muita leptina, você começa a ter resistência à leptina. Então, você come, não sente saciedade. Mas quando a pessoa está mais ou menos obesa, ainda tem níveis bons. O organismo tenta aumentar a leptina para ver se a pessoa fecha a boca e para de comer. E aí aumenta o TSH, que vai aumentar os hormônios T3 e T4. Para quê? Para tentar emagrecer, para tentar queimar gordura. Porque quando você tem pouco T3, pouco T4, principalmente o T3, que é o ativo, você fica com o metabolismo lento. Então, quando a pessoa está engordando, ainda o organismo tenta produzir mais TSH para produzir mais T3, para queimar a caloria, para o metabolismo acelerar um pouquinho para ver se a pessoa emagrece, mas aí a pessoa não para de comer e aí que está o problema, né? Continua gordo e aí já cai todos os níveis de tudo, aumenta a resistência à leptina, a grelina também aumenta, que é o hormônio da fome, então vira aquela miscelânea. O que mais que pode aumentar? O T3 reverso, que não é bom. T3 reverso alto não pode. Por quê? É sinal que o T4 não está virando T3. Doenças crônicas, privação calórica, a pessoa fica contando caloria, não quer comer, aquelas dietas restritivas, né?
e exercício muito exaustivo. Não é bom fazer exercício muito extenuante. Ficar aí correndo maratonas de 10, 20 quilômetros, esses endurance, não é bom. A não ser que tenha um acompanhamento de um profissional, tá bom? O que mais aumenta o T3? O frio. Aumenta o T3 e T4, por quê? Porque para queimar caloria, e com isso aumenta o T3, T4 para aumentar a queima de caloria e se aquecer, né? Por isso que aumenta o T3. E sabe o que aumenta o TSH? O TSH não pode estar alto, gente. Tem gente que está com a TSH 10, tem que estar 2, é 2, tá? É 2 o limite, de 2. E o TSH muito alto dá vários tipos de inflamação, inclusive esteatose hepática, tá? TSH alto dá gordura no fígado, um dos problemas, ele é tóxico, então não pode estar alto. Então, o que acontece com uma pessoa que está com hipotireoidismo? Ela diminui a captação de colesterol, fica muito colesterol circulante, diminui o turnover e excreção de colesterol, aumenta a ApoB, que é ligada ao LDL oxidado, tá? Porque o LDL, ele não é ruim, mas se tiver oxidado é ruim. Então, aumenta a ApoB, que são aquelas partículas pequenas e densas, aumenta o colesterol total, aumenta triglicerídeos, aumenta o Hashimoto, né? Pode dar mais tireoidite de Hashimoto, aumenta os hormônios, tenta aumentar os hormônios tireoidianos, mas não consegue, né? Estão baixos. Diminui o TSH, também pode diminuir, dá uma disfunção do TSH, se aumenta muito os hormônios tireoidianos. Então, não é regra, tá? Mas não é regra. TSH baixo que tá bom. Às vezes não está bom. E com isso, quando cai muito o TSH, também aumenta o catabolismo ósseo. Então, pode dar uma osteoporose também. Anabolismo é formação, catabolismo é quebra. Sem T3, não tem também detoxificação. O fígado não consegue fazer a detoxificação. E o TSH muito alto, além da esteatose hepática, ele pode dar resistência insulínica e infertilidade também. E tem outro problema, o hipotireoidismo na gestação, tá? Começa a ter problema de comportamento do filho, né? Aos 5 anos de idade. Então, se você teve hipotireoidismo na gestação, seu filho pode manifestar problemas aos 5 anos de idade. E na gestação também, o T3 fica baixo, cai a dopamina também, diminui a concentração, os níveis de concentração. E tem um outro problema, o beta-caroteno, ele se transforma em retinol, que é a vitamina A. Então, diminui essa conversão de beta-caroteno em retinol. Essa conversão depende do T3. Então, a pele fica amarelada, porque tem uma hiperbeta-carotenia. Fica muito baixo, fica os níveis de caroteno baixo, e a pele começa a ficar amarelada. Então, às vezes, não é só a icterícia, né, que dá a pele amarelada. A icterícia é aquele problema do fígado, né? Então, o que mais? Então, o hipotireoidismo está ligado a doenças autoimunes, principalmente tireoidite de Hashimoto, apneia do sono, alteração renal, maior fluxo menstrual, diminuição de SHBG. Lembra o que é SHBG? Lembra? É aquela lipoproteína que carrega testosterona e estradiol, é o carreador. Então, se ele diminui, aumenta o estradiol e aumenta o fluxo menstrual. Por isso que eu falo, quem tem muita cólica, quem tem muito fluxo menstrual, tá faltando progesterona. Por quê? Porque tem muito estradiol, fica com predominância estrogênica e aumenta o fluxo. Bradicardia, o coração bate devagar, pele seca, unha quebradiça, o cabelo cai, né? Aumenta a prolactina. E no hipertireoidismo é o contrário, né? Taquicardia diminui, é pouco o fluxo menstrual, tem suor excessivo e aumenta o SHBG. O hiper é o contrário, então você fica com pouca testosterona, por exemplo, né? E aí cai libido, cai energia, cai concentração, porque não tem testosterona, porque ele fica preso lá no transportador. E quanto mais TSH, eu não falei que o TSH é ruim, não só porque demonstra que você pode estar com hipotireoidismo, porque ele aumenta o hidróxido de hidrogênio, o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Ah, descobriu, porque seu cabelo tá branco, né? Porque um dos motivos, o hipotireoidismo, muito TSH, e o TSH aumenta o peróxido de hidrogênio e seu cabelo fica branco, além da oxidação. Né? Muito peróxido de hidrogênio é sinal que você não está combatendo os radicais livres, os oxidantes. Tem pouco antioxidante. Pode estar faltando catalase, mas isso é assunto para outro, né?
E agora vamos falar o que realmente interessa. O que você vai fazer para resolver todo esse problema? Quais são os nutrientes necessários para a produção do T4, para a conversão do T4 em T3, por isso que não adianta ficar tomando Synthroid, Puran e tudo isso, porque é T4. Se não converte em T3, não adianta nada. E também os nutrientes para melhorar os receptores. Por quê? Porque se você não, o seu receptor está entupido, por exemplo, o que adianta produzir T4, T3, os hormônios tireoidianos, se o receptor não vai entrar lá, se ele está entupido? Até tem, falando disso, tem uns frequenciais, que é o Tirocept, da Physioquantic. Você pode usar também, sublingual, 10 gotinhas, 3 vezes ao dia, que desentope os receptores. Tá? Esse frequencial. Além disso, glutamina, NADH e o NADPH são todos antioxidantes, né? Enzima antioxidante. Zinco, o zinco, olha como ele é importante para várias coisas, né? Até para a produção de ácido clorídrico é importante, mas ele é muito importante nessa questão de hormônios tiroidianos, porque ele diminui o T3 reverso, que não é bom, e aumenta o T3 livre. Então, ele faz a conversão, ajuda na conversão do T4 para o T3. O ferro também, o ferro é muito importante nos receptores tireoidianos. É a vitamina A, selênio, iodo, né? O manganês, olha, o manganês, ele aumenta. Quando ele está muito alto, ele tem que estar assim, é igual cortisol, tem que estar em níveis médios, não pode nem estar alto nem estar baixo. Se ele estiver muito alto, ele bloqueia a produção de T4, hein? Por isso que, é bom manganês, então vou tomar manganês. É isso que eu falo, gente. É bom cobre, vou tomar cobre. Não é assim. A gente dá aqui os suplementos importantes para bom funcionamento dos órgãos. Mas se você já tem uma produção boa, não vai tomar mais. Olha aqui, o manganês, por exemplo, em excesso ele pode bloquear a produção do T4, tá? Mas em níveis bons ele aumenta o T3. A vitamina A, ela diminui o TSH, porque o TSH não pode estar alto. Iodo, T4, T3, tudo isso, a vitamina A, se ela tiver baixa, também não pode, porque aí o seu TSH não consegue produzir esses hormônios. Tem pouca captação de iodo também, porque o iodo é super importante para a tireoide. Inclusive, a tireoide usa o iodeto de potássio, não é nem o iodo. Tem órgãos que usam iodo, tem órgãos que usam iodeto. Pouco selênio, o que pode acontecer? Aumentar reações inflamatórias, porque o selênio é um excelente antioxidante e age muito na tireoide. Então, pouco pode aumentar as reações inflamatórias, pode aumentar a sensibilidade da tireoide para necrose, tá? Pode chegar a processos de necrose da tireoide. E pode dar o tireoidite de Hashimoto. Por isso que quem tem tireoidite de Hashimoto, eu prescrevo primeiro o selênio. 3 semanas de selênio, depois entra com o Lugol, tá? Não pode entrar junto. Primeiro tem que abaixar os anticorpos, né? O TGO, corpos TGO. Pouca vitamina D também. A vitamina D tá em todas, né? Que é o hormônio D, que não é nem vitamina. Então pode dar Hashimoto também. E doenças autoimunes, porque as doenças autoimunes gastam mais vitamina D. Quem tem doença autoimune tem que suplementar com vitamina D em altas doses. Então, vocês estão percebendo que não é uma coisa só? Minha tireoide não funciona bem, então vou tomar iodo. Ela não funciona bem, vou tomar hormônio, T3, T4, que é o bioidêntico, tá? Eu só trabalho com bioidêntico, não trabalho com Puran, nem nada dessas coisas. Mas qual que é o pior quadro? É quando tudo tá ruim. Por exemplo, deficiência ou excesso de iodo, não pode nem estar pouco e nem estar muito, porque senão pode até virar um hipertireoidismo. Ou pode, se a pessoa tem Hashimoto, pode também exacerbar isso daí. Por isso tem que saber a hora certa de entrar com iodo. Então, a pessoa já tem deficiência ou excesso de iodo, mais deficiência de selênio, mais sobrecarga de alimentos bociogênicos, que eu vou falar daqui a pouco dos bociogênicos, mais deficiência de ferro, mais deficiência de zinco, pronto. Aí vai ficar tomando Puran, que não adianta nada. Então, não adianta, o médico convencional, ele não vai ver se está faltando ferro, se está faltando selênio, se está faltando zinco para você. Ele vai dar um Puran, não é assim? Deu hipotireoidismo, seu TSH está alto, nem pede T3 livre, não pede T3 reverso. TSH alto,
tá? E o T4 tá baixo. Ah, pura, sintroide. É assim, não é? Então, e muitas vezes não precisa, é só suplementar com o que está faltando. E aí tem o mecanismo bociogênico, são os alimentos, alguns alimentos, que são goitrogênicos ou bociogênicos, é tudo bom. São as brássicas, né? Que é o repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, o brócolis, couve-manteiga, o nabo, o espinafre, a rúcula. Então, esses alimentos, eles têm indol-3-carbinol, que é um antioxidante e um anticancerígeno, evita câncer de ovário, câncer de mama. Então, eles são excelentes. Mas para eles fazerem efeito, para terem essas substâncias ativadas, o indol-3-carbinol e os antioxidantes, não pode cozinhar mais que 2 minutos no vapor. Só o que acontece? Ao mesmo tempo, eles podem competir, né? Eles têm uma competição e eles inibem a captação do iodo na tireoide. E eles inibem também o TPO, que o TPO ele transporta adenosina dentro da tireoide. Por isso que quem tem Hashimoto, a gente não pede no exame anti-TPO, são os anticorpos para ver se tem anticorpos que estão atacando esse transportador da adenosina, que é importante na tireoide. Então, esses alimentos, eles diminuem a conversão de T4 em T3 e diminuem a eliminação do T3 reverso. Isso é ruim, T3 reverso tem que ser eliminado. Então, as crucíferas, ou brássicas, né? O nome mais atual é brássica, eles fazem isso, então pode dar bócio, por isso que chama bociogênico. Então, você tem duas opções. Aí fala, mas e aí? O que eu faço? Então não pode comer? Porque para ter essa propriedade tem que estar quase cru. Só cozinhar 2 minutinhos. Se cozinhar mais que 2 minutos, não tem problema. Ele não vai ser mais bociogênico, tá? Mas em compensação vai perder a substância anticancerígena, o indol-3-carbinol. E aí? O que você vai fazer? Eu dou a solução? Você vai comer pouquinho. Come uma ervinha de brócolis, uma ervinha de couve-flor. Come pouquinho por dia. Quer comer mais? Cozinha mais. Aí não tem problema de atrapalhar a sua conversão de T4 em T3. Ou você come pouquinho todo dia, não vai fazer mal. Ou quer comer mais? Hoje eu estou com vontade de encher a pança aí de couve, vou comer uma feijoada, comer bastante couve. Cozinha mais. Aí ele vai perder a propriedade do indol-3-carbinol, mas também não vai ocasionar problema na sua tireoide. E não são só as brássicas. Muito boro, muito cálcio, muito nitrato, muito bromo, eles interferem na captação do iodeto. Flúor, cloro, bromo, vocês já sabem, né? Que competem com o iodo, tiram o iodo da sua tireoide e ocupam o lugar dele. Porque na tabela periódica, todos eles, iodo, cloro, bromo, flúor, estão todos lá. Os mais leves, o iodo é o mais pesado, mas os mais leves entram na tireoide e joga para fora o iodo. Por isso que não pode pasta com flúor. Um dos motivos, além de o flúor ser neurotóxico. Não pode o pão, por exemplo. O pão, além de glúten, ele tem o brometo. E o cloro, na água, no chuveiro, na piscina, na sauna. O outro que pode dar problema bociogênico, medicamento, cetoconazol, né? Cetoconazol, que é o antifúngico. A soja, nossa, eu acho que é o pior alimento, um dos piores que existe. Que, além de ser bociogênico, é estrogênico, aumenta seu estrógeno e é transgênico, né? Então é tudo de ruim, a não ser a soja fermentada. E os anticoncepcionais não poderia faltar nessa live, né? Porque além de ser cancerígeno, trombótico e tudo que você possa imaginar de coisa ruim, eles também são bociogênicos, né? Eles aumentam a predominância estrogênica, eles aumentam o SHBG, portanto, você vai ficar com pouca testosterona circulante. E também, além de tudo, eles aumentam o TBG. Assim como o SHBG transporta testosterona e estradiol, o TBG transporta os hormônios tireoidianos. O que acontece? Muito TBG, muito camburão transportando T3, T4, pouco T3, T4 circulante. Então, dá problema na tireoide. Dá hipotireoidismo. Então, os anticoncepcionais dão hipotireoidismo. Fora que afetam o fígado, e é lá no fígado que transforma T4 em T3. Então, gente, muita ingestão de alimentos bociogênicos, tá? Pode dar problema, pode dar Hashimoto. O aumento, muito iodo, pouco iodo também, o excesso, é sempre assim, né? Tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos é ruim. Estresse.
infecções, deficiências nutricionais, o que vai acontecer? Menos C3, menos C4, e a pior conversão de T4 em T3, e em T2 também, porque não é só o T4 e o T3, e mais T3 reverso.